Eu sou Emanuele Ávila, especialista em capital humano. Sim, eu estudo o seu desenvolvimento e como a aprendizagem, como a experiência pode mudar o seu destino, pode mudar a sua vida. Estudei capital humano no mestrado e agora, terminando o doutorado, sigo na mesma linha. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 7 pontos que podem mudar o seu destino, que pode mudar a sua vida, que pode alterar o seu futuro. Vamos começar pelo ponto 1. Tenha zelo por si. O que é ter zelo por si? É praticar a presencialidade na sua vida. É entender que você precisa aceitar a sua grandeza, aceitar a dimensão, a proporção que você é e que você ocupa no mundo. Sim, você é uma pessoa grande. Sim, você é uma pessoa que pode se destacar em diferentes áreas, desde que você busque meios e estratégias para fazê-lo. Aceitar a sua grandeza é não ter dúvida de si próprio. Você não pode duvidar de si próprio. A primeira pessoa que tem que acreditar em si, a primeira pessoa que tem que lutar, brigar por si, é você mesmo. Partindo dessa premissa, você precisa entender que é necessário aumentar o seu bem-estar. Ter zelo por si é aumentar o seu bem-estar. E como você pode aumentar o seu bem-estar? Alimentando-se bem, praticando uma atividade física, fazendo boas leituras, adquirindo conhecimento, aprendendo a ser responsável consigo e encontrando uma fonte de oxigênio limpa. O que é encontrar uma fonte de oxigênio limpa? É encontrar um objetivo, ter uma clareza mental, um propósito, onde o seu foco vai estar voltado e vai te direcionar para você alcançar esse objetivo. Por exemplo, você quer ser médico, então para isso você precisa necessariamente primeiro passar num vestibular e fazer o curso de medicina posterior à residência e especialidade que você quer. Você quer passar no concurso público. Você precisa entender qual carreira você quer seguir, se é na área administrativa, jurídica, policial, fiscal, e estudar focado para isso. Você quer empreender ou já tem uma empresa. Você precisa saber como vai funcionar o marketing, as vendas, se você vai ser quem serão os seus sócios, qual vai ser a construção e o planejamento, qual é a missão e a visão da sua empresa, qual network você precisa para fazer com que ela impulsione. Então, ter um propósito é encontrar o oxigênio de fonte limpa, que não vai te desviar e vai te auxiliar, te direcionar no caminho que você quer encontrar. Pessoal, presta atenção. Eu não estou dizendo que você precisa ser milionário ou que você vai ser milionário, mas eu estou dizendo que você precisa ser adulto, ter maturidade e entender que você precisa ter acesso à moradia, acesso a boa alimentação, acesso à saúde, acesso a transporte, acesso a boas roupas. E para você ter esses acessos, para você ter a vida digna, para você aumentar o seu bem-estar, você vai precisar da impulsão financeira. E a impulsão financeira, ao menos que você tenha alguém para te indicar, te ajudar, ou já venha de família estruturada, ela vai partir de você. Prestou atenção? Ela vai partir de você. Você vai construí-la, ninguém mais vai fazê-la para você. Não fuja do desconforto. Tenha coragem de assumir um posicionamento. Não tenha vergonha da sua origem. Não fuja da sua origem, certo? Use a sua origem como um ponto de impulsionamento para você alcançar o que você pretende. Ponto 2. O tempo é a moeda mais valiosa.
Sabe a regra matemática de 3, onde nós temos duas grandezas em que uma variação de uma provoca a variação no valor da outra? Ou seja, quando uma aumenta, a outra também, quando a outra diminui e a outra também? Esse tópico, eu quero dar um exemplo da regra de 3, uma regra matemática para dizer para você que se você busca boas leituras, você vai aumentar a sua capacidade argumentativa, você vai aumentar o seu poder de reflexão, você vai ampliar a sua visão do mundo. Então perceba, aplicando a regra de 3 à sua vida aqui, significa o quê? Se você ler mais, você vai conquistar potencialidades intelectuais que vão te auxiliar na sua vida. Mas, se você está circundado de coisas que não são tão boas para a sua vida, como, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, más companhias, baladas, festas, o que vai acontecer na tua vida? Você vai diminuir a sua capacidade cognitiva, você vai se afastar daquilo que você deseja ser, daquilo que você quer ser, pretende ser. Perceba, é uma regra simples, a regra de 3 matemática, mas ela se aplica sim à vida humana, ela se aplica sim ao nosso dia a dia e nós precisamos ter consciência disso e abraçar essa verdade. O tempo, ele é fungível, ele não é recuperável, ele é um ativo que você não vai poder comprar. O tempo, ele só passa. E se você não souber aproveitar, se você não souber investir o tempo que você tem na sua vida para se melhorar, e eu não estou falando apenas de melhora financeira, mas de melhora como pessoa para si próprio, assumindo responsabilidade, assumindo um papel de líder sobre a sua própria vida, sobre a sua própria condição, ninguém vai fazê-lo. Olha, nós vivemos em diferentes sistemas. O primeiro sistema que nós vivemos, que nós somos criados, é o sistema familiar. Posterior, nós abraçamos, somos inseridos no sistema escolar, depois no sistema de regime de trabalho. O tempo também é um sistema, e o tempo é o maior de todos os sistemas que nós vivemos. Então, por isso, nós precisamos ter consciência sobre ele. O próximo tópico é o 3. E no 3 eu quero dizer para você, alguém não vai gostar de quem você é ou o que você faz. Eu vou repetir. Alguém não vai gostar de quem você é e o que você faz. Imagine que a vida é uma arena. E você vai estar dentro dessa arena suado, cansado, fadigado. E você vai estar sozinho nessa arena. Inevitavelmente, você e eu estamos sozinhos nessa arena da vida. E mesmo assim você vai se importar com a opinião dos outros? Você vai abrir a sua vida tal como uma casa? Você vai abrir as janelas, as portas, para que as outras pessoas despejem o desânimo delas em você? Muitas das críticas que são dirigidas para você, elas dizem mais sobre quem disse do que sobre você. Você precisa pensar sobre isso. Essas críticas, elas são construídas e elas têm como referência a sua desistência. Porque o que as pessoas dizem é na intenção de fazer você desistir. Não seja obcecado pela opinião alheia. Eu vou precisar repetir isso novamente. Não seja obcecado pela opinião alheia. Não viva o medo deles. Pessoal, não dependa da palma de terceiros. Se concentre no que você quer fazer. Se concentre no que você pode fazer para você crescer. Se hoje você, por exemplo, está num regime de trabalho CLT e você acredita que tem aptidão, que pode desenvolver um bom trabalho, que quer, por exemplo, a estabilidade do serviço público, estude para um concurso público. Se você
Quer fazer uma graduação, aprender uma nova língua? Vá fazer uma faculdade, vá pagar um curso para aprender inglês, espanhol, alemão, francês, qual seja o teu sonho, o teu propósito. Se você quer empreender, vá estudar sobre empreendedorismo, vá se capacitar. Por isso que eu digo, se concentre no que vai te fazer crescer e não na opinião alheia. Nós chegamos ao quarto ponto. E nesse ponto eu quero conversar sobre o fracasso. Não tenha medo do fracasso. Por quê? Pessoal, o medo e a dúvida, eles vão funcionar como os músculos. Se você treiná-los, se você fizer exercício com eles mentalmente aqui, ou até mesmo no seu coração, eles vão crescer e vão ocupar a sua vida, em vez de você se ocupar com projetos, planos de crescimento. Para pensar, o sonho, ele é só seu. E a grandeza desse sonho, ela não necessariamente vai se fazer no sucesso. Porque a grandeza, ela vai ser construída num processo de dor, num processo de erro e acerto. Entendeu? Nós fomos ensinados que quando você erra, você não é capaz, você não é bom o suficiente, você é desprovido intelectualmente. Mas não é bem assim, pessoal. O erro, ele faz parte do processo. O erro é uma parte do aprendizado. O erro é o aprendizado 2 vezes. Porque o acerto ele te gera conforto, felicidade, assertividade. O erro, ele te traz o desconforto. O erro, ele vai te trazer um caminho espinhoso. O erro vai te trazer dor e vai te ensinar a não seguir mais na mesma direção. Por isso, para que você não tenha medo do fracasso, você precisa nadar na piscina da honestidade com você. O que é nadar na piscina da honestidade? É ser sincero, é ser realista com você. Se você quer ser um empreendedor, um empresário, prepare-se para isso. Não comece, como dito popularmente, na louca, sem direção. Não, estude, busque conhecimento, busque em pessoas a experiência que você ainda não tem. E essa busca com a internet, até que mesmo com o YouTube, pode se dar de forma gratuita. Aproveite esta ferramenta para isso. Sabe? Não fique num mar de ilusão de coisas irrealizáveis. Por exemplo, você tem, tal como a minha idade, 40 anos, e você quer ser um atleta olímpico. É possível a gente ser um atleta olímpico aos 40? Não é. Então assuma essa posição, aceite essa situação e busque coisas que você pode realizar. Entende? Isso que é nadar numa piscina de honestidade. Para você acreditar em você, você precisa buscar a sua verdade, as coisas que você pode realizar com conhecimento, experiência, aprendizado, erro e acerto. Agora nós vamos conversar o ponto 5 desse vídeo, que é ninguém vai entender o seu sonho 100%. Se as outras pessoas entendessem o seu sonho 100%, ou propósito, como você queira chamar, os sonhos seriam delas e não o seu. Quem vai perseguir o seu sonho é você. Então para de dramatizar a sua jornada, assim como também não romantize a sua trajetória e nem glamorize o seu processo. Apenas viva, apenas o entenda. Você precisa se perguntar, o que eu aprendi com essa experiência? Sabe? Fazer lista, onde eu quero chegar
E o que eu estou fazendo para chegar nesse local, nesse lugar que eu quero ocupar? A jornada humana, o desenvolvimento pessoal, ele não é tudo ou nada, sabe? É crescer com estratégia, é crescer com planejamento, é crescer com metodologias, sabe? É estudar, é planejar, é replanejar, é calibrar, reestruturar a direção quando alguma intercorrência, algum erro acontecer. E vai acontecer, porque é normal e é natural do nosso processo de crescimento. Agora, nós chegamos ao ponto 6 desse vídeo, que é a responsabilização versus a culpa. Aqui eu vou dizer para você, seja brutalmente realista com você, brutalmente. Não minta para si próprio, sabe? Perceba qual é a sua situação hoje, emocional, financeira, familiar, intelectual, profissional. Quando você for realista com você, você vai conseguir entender e buscar ajuda para compreender a sua atual situação e o que você pode fazer para mudar ou não. Você precisa fazer sacrifícios para alcançar a sua grandeza. E eu estou falando alcançar a sua grandeza como pessoa humana, certo? Alcançar a sua grandeza como pessoa humana é melhorar as suas atitudes, as suas ações, ser mais presente, mais colaborativo, mais participativo com a sua família, reestruturar a sua casa, reorganizar a sua vida financeira. Às vezes você está cheio de dívidas, devendo no cartão de crédito, dívidas que você não sabe ainda ao certo como vai pagar, mas você precisa pagá-las, você precisa sanar essa situação. Na sua vida emocional, você não tem um equilíbrio, um ponto de referência para te ajudar a se organizar mentalmente e você chegar onde você quer chegar. Por exemplo, hoje você quer comprar uma casa e você não tem como fazer esse financiamento, você não tem como começar a capitalizar para fazer essa compra. Você está, sei lá, brigado, você está em desarmonia com toda a sua família. Você já parou para pensar quais são as causas e motivo, qual é a sua parte nisso para tentar consertar, buscar trazer essa harmonia? Você precisa entender que você não vai se limitar, mas você vai passar a ser uma pessoa ponderada para buscar um ponto de equilíbrio e encaixar a sua vida nos pontos que ela precisa para trazer um bem-estar para si e trazer um bem-estar para os que estão próximos a si, sabe? Você precisa ser realista com você, até mesmo para você não desistir, porque um sonho não executado, ele só é um sonho. Um propósito não executado só é um propósito. Mas um propósito, um sonho, um objetivo, quando é executado, ele é uma realidade. E você pode sim buscar isso em diferentes áreas. Às vezes você quer fazer a graduação, um concurso público, quer empreender, quer iniciar uma atividade física, quer ter harmonia dentro de casa, sabe? Quer conquistar a casa própria, quer comprar um carro. Tudo bem, gente. Não tem demérito em crescimento financeiro, não há demérito nisso. Todos nós podemos buscar e fazer isso de forma realista, porque essas questões elas vão aumentar o nosso bem-estar, vão aumentar o bem-estar da nossa família. Isso tem que ser normalizado enquanto sociedade, enquanto construção individual, assim como também tem que ser normalizado a sua busca por conhecimento.
a sua busca por estar perto de pessoas que vão te impulsionar, a sua busca por estar com pessoas que já fizeram a jornada que você quer fazer e vai te auxiliar na construção do seu caminho. Agora nós chegamos no último ponto desse vídeo, o ponto 7. Você é um território. Sim, e eu adoro falar sobre nós, seres humanos, sobre nós, homens e mulheres, como um território. Porque quando a gente entende que nós somos um território, nós passamos a entender que nós temos limites, que nós temos fronteiras, que nós temos um espaço delimitado. E a gente precisa respeitar esse nosso limite, a gente precisa entender que a liderança, o governador desse território somos nós mesmos. Pessoal, você tem acesso à sua pessoa 24 horas por dia. Não tem como você fugir de si mesmo. 24 horas por dia você está com você. Ninguém está mais com você do que você próprio. Então, assim, pense em você, se preocupe com você. Afaste-se de pessoas que vão te trazer crítica para te derrubar. Afaste-se de pessoas que são más companhias, sabe? Que não estão naquele momento na mesma energia, na mesma frequência que você quer. Às vezes você está lidando com pessoas que elas querem festar, elas querem beber. Tudo bem, esse é o caminho que ela quer buscar para a vida dela, mas você não quer. Você quer empreender, você quer ser um empresário, uma empresária, você quer ser um doutor, uma doutora, você quer ser um servidor público. Então, assim, não se preocupe com o que as pessoas estão pensando, ou falando, ou fazendo, porque daqui 5, 10 anos, provavelmente nem você mais vai estar no ciclo de convivência com essas pessoas. Mas atenção, você não vai estar mais no ciclo de convivência com essas pessoas se você também mudar o seu destino, porque senão você vai permanecer com as mesmas pessoas naquele mesmo local. Compreenda isso, sabe? E muitas vezes a gente se vê pelos olhos dos outros e não os nossos olhos. E aí você acaba tomando atitudes, tomando decisões, às vezes escolhendo até a própria roupa que você vai vestir pelo olhar do outro, pela inquietude do outro, e não a sua. Então pare de preocupar-se com o que o fulano acha de você, se sentir menos, se sentir mal com a sua realidade, com a sua roupa. Não, sabe? Busque melhorar, busque crescer. Esse vídeo aqui foi um lembrete, um recado para você entender e para você memorizar que você é capaz, que você precisa acreditar em si, que a máxima da sua vida, a máxima verdade da sua vida é a sua construção, e a sua construção vai refletir sim na sua realidade, na sua jornada, no seu destino, da sua família. Então, invista o seu tempo em você, acredite em você e busque mudanças. Eu fico por aqui e eu desejo uma boa sorte e uma linda jornada nesse seu processo de construção.